Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento, na sua graça maravilhosa. Hoje nós iniciamos mais uma lição semanal, a nossa lição bíblica diária. Essa semana nós vamos estudar o tema Quem é Jesus para João? Quem é a pessoa de Jesus para João? Para o apóstolo João, e por não dizer para os demais apóstolos, né? Quem era Jesus? Quem é Jesus para este mundo moderno em que nós vivemos? Para este mundo moderno, 99% da professa religião cristã, que dizem seguir o Jesus, que dizem conhecer o Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, 99%, a grande maioria, né, a porta larga, ensina que Jesus Cristo é o próprio Deus, que Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, que Ele é um Deus coigual com o Pai. Mas vamos ver aqui no livro do apóstolo que mais se aprofundou nessa questão íntima, nesta questão da pessoa essencial de Cristo, né? Da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos perguntar aqui a João o que ele escutou da boca do próprio Cristo e qual o seu testemunho em relação a isso. Quem é Jesus para João? O verso síntese está no livro de João, capítulo 6, versículo 27, quando ele diz assim, o próprio Jesus diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará no plural. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Esse é um dos versos mais simples, direto e ao mesmo tempo um dos mais profundos falado por Cristo. Primeiro que, falando numa linguagem espiritual, não numa linguagem literal, ele está dizendo, trabalhe não pela comida que vai para o estômago, aquela comida que o corpo processa e rapidamente joga para fora o resto, né? Ou melhor, quase tudo, né? Porque o corpo retira só os nutrientes, o resto o corpo lança fora. Então eles não trabalhem por esta comida. Jesus Cristo está dizendo que não é mais necessário comer, não é mais necessário trabalhar para comprar os mantimentos? É isso que ele está dizendo? Claro que não. Ele não está mandando ninguém parar de comer, parar de trabalhar. Então aqui é uma linguagem espiritual. Ele está dizendo assim, priorizem, entendam que essa comida que vocês comem, elas nutrem só a carne. Esta carne é passageira. Mas procurem priorizar, se alimentar bem, se nutrir bem da comida do Espírito, que é a palavra de Deus ensinada por Cristo, que é a verdade que liberta o homem na mente para a vida eterna. A carne que assimila apenas a comida física, o de jejum, o almoço, o jantar, o lanche, né? A carne que assimila só isso, em nada dela se aproveita para a vida eterna. Nada. Agora, o alimento espiritual, como disse Cristo lá na tentação, disse para o inimigo, né? Para o próprio Satanás, ele diz assim, olha, nem só de pão, nem só da comida que se estraga, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo aqui não está falando contra a nossa alimentação, só que o homem, ele dá mais prioridade à alimentação física do que à alimentação espiritual, do que à palavra de Deus, do que dedicar tempo
ficar ali meditando, refletindo na palavra de Deus, para que a sabedoria venha à sua mente, para que ele seja completamente liberto de qualquer engano, porque toda ameaça do diabo vem com enganos, né? Enganos em relação à palavra. E então ele recomenda bem claro. Agora, o que ele diz aqui é que esta comida para a vida eterna, a palavra de Deus, a verdadeira doutrina que alimenta o espírito para a vida eterna, quem vai dar é o Filho do Homem. Veja que Deus o Pai, ele não elaborou um plano da redenção para que esta palavra de vida eterna, esse verdadeiro alimento nutricional ao espírito, não fosse dado pelo Filho divino, pelo Filho que, antes de vir à Terra como Jesus Cristo, como Filho do Homem, era um ser divino, não. O Senhor Deus planejou para que a honra maior fosse dada ao Filho do Homem, ao Jesus, ao nascido de Maria, e não ao Filho na natureza anterior, na natureza divina, antes de se esvaziar dela para vir como homem. A maior honra o Senhor deixa para dar ao Filho do Homem. Por quê? Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza. E é muito óbvio que a natureza humana é infinitamente mais fraca que a natureza divina. Então, por que Deus resolve dar a honra maior ao seu Filho quando ele está na natureza do homem, quando ele é o Filho do Homem, e não o Filho divino? Olha que coisa importante de se compreender aqui nesse texto. Nesse e em vários outros textos da Bíblia. Ora, Deus o Pai cria todas as coisas através, por meio do seu instrumento, que é o seu Filho divino. Ele criou tudo, todo o universo foi criado através do seu Filho. O seu Filho unigênito, o único gerado, aquele que estava na condição divina, que tinha a mesma natureza de Deus, a natureza divina. Criou tudo. Mas aquela criação que Deus fez através do seu Filho, Filho divino, ela não era prova de queda. E a prova que nós temos é que o próprio Adão caiu. Uma natureza perfeita que não era prova de queda. Mas o alimento dado pelo Filho do Homem, a glória que Deus dá ao Filho do Homem, porque, repito, o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais frágil é o homem, quanto mais frágil é o servo de Deus, mais a glória de Deus é grande nele. Então Deus envia o seu Filho na forma humana, né, em natureza humana, não só na forma, mas em natureza humana, essencialmente humano, 100% humano, né, para que através do humano, do seu Filho, ele recriasse uma raça humana à prova de queda. E aí o Senhor faz uma obra muito maior com o seu filho, com o Filho do Homem, do que com o Filho divino. Vejam só a beleza, né? E por outra visão, vejam só como se complementa, né? Deus dá uma honra muito grande ao seu Filho divino, quando cria todas as coisas através dele, e agora, como Filho do Homem, o Senhor o exalta a uma altura tão elevada e dá um nome ao Filho do Homem, mas tão grande que ninguém no universo pode se igualar a este nome. Veja que beleza, né? E o texto conclui aqui dizendo que Deus o Pai colocou nele o seu selo de aprovação. Em outras versões, de Deus o Pai o selou. Quantas verdades há nesta frase? Se Jesus Cristo fosse um Deus igual ao Pai, ele precisaria ser selado com o Espírito Santo, como todos os seres humanos precisam? Se Jesus Cristo fosse Deus o Pai, ele necessitaria receber o Espírito Santo, tendo ele próprio o Espírito Santo já inerente? Se Jesus Cristo fosse Deus o Pai, ele precisaria de qualquer aprovação da parte de Deus o Pai?
Ele deveria ser selado como uma criatura que carece, né? Olha só como isso é forte. Ele necessitaria ser selado como qualquer homem, como qualquer ser humano, carece ser selado para receber a salvação? Essas perguntas, elas precisam ser refletidas de forma humilde, sincera, honesta, para que o engano não entre na mente do homem. Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Se ele fosse Deus, jamais ele se transformaria no Filho do homem, jamais se esvaziaria da sua divindade para assumir plenamente a natureza humana. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta, que diz assim: a profecia do Antigo Testamento, João viu se cumprir, onde previa que um homem ou um Deus seria levantado. Então, que profecia é essa do Antigo Testamento, que se cumpre nos dias de João, né? Que o próprio Cristo fala, né? Que profecia é essa? Né? E ela prevê, nesta profecia, que Deus seria levantado ou que um homem seria levantado. João 3,14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que coisa maravilhosa é essa revelação aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Percebamos aqui algo muito interessante sobre uma profecia que ocorreu. Na verdade, é uma tipologia, né? E uma tipologia é uma espécie de profecia. Então, nos dias de Moisés, quando ele guiava o povo lá pelo deserto, assim que retirou o povo da servidão egípcia, eles estavam perambulando, o povo se rebelou contra Deus lá no deserto, né? E apareceu uma praga lá de serpentes venenosas que estava picando o povo e o povo estava morrendo, porque eram muitas serpentes no deserto e começou a picar o povo começou a morrer. Então o Senhor orientou a Moisés que pegasse uma vara alta, uma haste alta, né, uma haste elevada, e fundisse lá uma serpente de bronze. Desenhasse uma serpente de bronze, colocasse na pontinha da vara e levantasse ela bem alto, para que todas as pessoas, né, que fossem picadas pelas serpentes, olhassem para aquela serpente de bronze lá no alto e fossem curados, não morresse com o veneno das serpentes de lá. Então, quando Cristo está falando aqui no capítulo 3, com o grande mestre Nicodemos, que era muito preso à letra morta, que não conseguia enxergar os tipos do Antigo Testamento, não conseguia enxergar que em todos esses tipos, né, estava apontando para Cristo, Cristo dá uma aula para Nicodemos, mostrando para ele, olha, sabe aquela serpente de bronze que foi levantada numa haste e o povo deveria olhar para ela para se salvar? Ela apontava para mim, em outras palavras, né, dizendo aí para Nicodemos. Aí ele disse, olha, Nicodemos, da mesma forma que foi necessário levantar aquela serpente de bronze, uma serpente que você não pode esmagar a cabeça dela, como será esmagada a cabeça do diabo, eu duvido que um homem pegue uma serpente de bronze, pegue o calcanhar e lance o calcanhar com força na cabeça da serpente. Ele esmaga o calcanhar dele, mas não esmaga a cabeça da serpente, porque é muito duro o bronze, né? Pois bem. Então ele faz uma serpente de bronze para mostrar que é uma serpente, né? A serpente se esmaga com o calcanhar. E é por isso que Cristo lá no Apocalipse, no capítulo 1, na visão gloriosa, no meio de 7 candeeiros, João vê ele como pés de bronze, bronze polido. Os pés de bronze, da serpente de bronze. A esse calcanhar que esmaga a cabeça da serpente de carne. Olha que coisa impressionante. Então, Jesus deixa bem claro que o remédio lá no Antigo Testamento para a cura do veneno da serpente, e a serpente coloca veneno pela boca, o veneno da serpente está em duas presas, né, que está na sua boca. E o que sai da boca na tipologia são palavras.
No caso da serpente, tipologia do diabo, o que sai da boca dele são palavras enganosas, são falsas doutrinas. E isso tudo era tipologia, porque só Cristo morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando, ao ressuscitar esmagava a cabeça da serpente, ao ressuscitar agora ele recebia o Espírito Santo do Pai em plenitude e derramaria sobre os seus discípulos, dando-lhes o antídoto contra toda espécie de veneno da serpente, contra todo o vento de doutrina, contra todo engano, né? Então era o Filho do Homem. Só quando o Filho do Homem fosse levantado primeiro na cruz e, acima de tudo, levantado da sepultura pela ressurreição. E também, são 3 tipos, né? E quando Cristo fosse levantado aos céus, ele ascendesse aos céus. 40 dias depois da sua ressurreição, ele ascende aos céus. Está lá no capítulo 1 de Atos, versículo 8 e diante. A gente vê aquela cena quando Cristo ele é levado aos céus, né? Foi levantado literalmente até chegar ao trono de Deus, sentar à direita de Deus, como diz lá em Atos 2,33, ele foi levantado, sentou à direita de Deus, o Pai colocou nele o Espírito da promessa em plenitude, e esse mesmo Espírito ele derrama sobre os seus discípulos no capítulo 2 de Atos. E agora os discípulos são vacinados, recebem o antídoto contra toda espécie de engodo, de engano de Satanás, e então, aí sim, se cumpre a grande tipologia lá do livro de Êxodo, né? Quando a serpente começa a picar o povo. A serpente do deserto colocou um veneno que tirava a vida física do povo, né? Jesus Cristo trouxe um antídoto contra todo o engano de Satanás que tirava a vida eterna do povo. O veneno do diabo, do engano, da falsa doutrina, da idolatria, o vinho de Babilônia que engana o povo de conhecer a verdade que liberta, que encaminha o homem para a justificação e para a salvação, é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus, é a palavra que sai da boca de Cristo, porque é a palavra de Deus, e é este poder que anula completamente o veneno diabólico de Satanás que pode levar o homem à vida eterna se ele não receber o verdadeiro antídoto do Espírito, o discernimento, o poder para eliminar, para purificar o sangue do homem de todo e qualquer veneno de engano, né? O sangue, o Espírito do homem, purificar o homem completamente, e só Cristo pode nos dar isso. E Cristo nos dá não como filho divino, não como um Deus, ele nos dá como filho do homem. Importa que o filho do homem seja levantado. Cristo enfatiza com todas as letras, para que não haja dúvida alguma, que esta honra, que este poder, que esta glória é dado ao filho humano, filho do homem, e não ao filho Deus. Essa linguagem, ela foi escrita assim, e Cristo faz questão de dizer, é o título que ele mais ama falar, é o Filho do Homem. Isso é tão belo, que Cristo deixa bem claro. Ele vai falar desde o princípio, que o maior poder que ele vai ter é como Filho do Homem. E a gente vai estudar essa semana, sobre o poder desse título, Filho do Homem. Ora, lá, aqui no capítulo 6 de João, 3 capítulos à frente, ele vai dizer que o homem só tem vida em si mesmo quando come a carne do Filho do Homem. Olha que profundidade. Tem muita gente aí comendo uma carne que os pastores e os líderes estão servindo na mesa deles, a carne de um Filho Deus. Nunca terão vida em si mesmo, porque não compreenderam quem é o Filho do Homem. Não entenderam o tamanho do sacrifício do Filho do Homem. Não entenderam ainda o poder que Deus deu ao Filho do Homem. É no Filho do Homem que há a salvação. Infelizmente, as pessoas não entenderam essa linguagem profunda ainda, porque ainda estão bebendo de toda a filosofia da igreja medieval e das suas filhas, como antigamente faziam os fariseus, os saduceus, que bebiam muito da filosofia grega,
bebiam muito da filosofia helênica que entrou dentro do judaísmo e não conseguiram enxergar o Cristo. Esperavam um Cristo divino não, esperavam um Cristo lindo, rico, poderoso, num cavalo branco, queria sentar no trono de Davi de ouro, né? É igual aos crentes de hoje. Esperam que Jesus Cristo seja um Deus, um ser divino, esqueceram que ele se esvaziou da divindade para se tornar o Filho do Homem, o maior sacrifício de todos, a maior demonstração de amor do universo. E é esta pessoa que Deus vai exaltar sobre tudo, até os anjos, que tecnicamente teriam uma natureza superior à humana, tem que se ajoelhar diante do Filho do Homem, tem que reverenciar, tem que reconhecer a sua autoridade, porque ele tem essa autoridade, porque o Pai lhe deu. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta, que nos diz assim: o que mais João aprendeu sobre Jesus? Ele seria glorificado como um Deus ou como um homem, como um ser humano? Vamos perguntar, isso é tudo Cristo falando. Quer dizer, nós não estamos aqui, não que se fosse João ensinando seria menor, não que Paulo ensinando seria menor, não que Pedro, Tiago ou qualquer outro dos discípulos tivesse ensinado seria menor, não, mas saindo da boca do próprio Cristo é algo assim, com muito mais poder, não é? Então o que é que ele diz aqui? No versículo 23, João 12, 23 diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha só, nós não encontramos, não que não seja, mas nós não encontramos nenhum verso na Bíblia em que tenha ou contenha a mensagem dizendo que o Filho Divino, antes de se esvaziar da sua divindade para vir como ser humano, como ensina lá Filipenses 2, 5 até o 7, que diz assim lá, ó, e tendo a natureza de Deus, não usurpou o trono de Deus querendo ser igual a Deus, como Satanás, que nem tinha a natureza de Deus, que usurpou o trono de Deus, pecou, caiu. Se Cristo, mesmo tendo a natureza de Deus, tivesse cobiçado a posição Deus, a posição do Pai, ele teria pecado, porque ele não é Deus. Se ele tivesse, está lá e, né? As versões mais pobres desse texto diz assim, ó, e tendo a forma de Deus, olha só, muito pobre, né? Então o texto correto é, e tendo a mesma natureza de Deus, não usurpou o trono de Deus, mesmo tendo a mesma natureza. Pelo contrário, esvaziou-se dessa natureza divina e assumiu plenamente a natureza do homem, fazendo-se semelhante a nós, não semelhante a nós, mas numa condição inferior, de servo. Olha que coisa linda o texto lá de Filipenses, né, capítulo 2, 5 a 7. Então, antes de Cristo se esvaziar para vir como ser humano, ele era um ser divino. Mas nós não encontramos em toda a Bíblia dizendo assim, e Deus glorificou o Filho Divino. Não que não tenha, mas olha só, a informação como é importante, como ela dedica este fato, não só num verso, mas em vários versos. Filipenses capítulo 2, versículo... Do capítulo 2 tem algumas referências a isso. Colossenses também, capítulo 1, versículo 1 e 2. Né? Capítulo 1 e capítulo 2, vamos tratar desta, né, exaltação, desta glorificação. Ainda Paulo faz questão de falar dessa exaltação de Cristo, o Filho do Homem, né? Pois bem, então, não há nenhum verso dizendo assim, e Deus glorificou o seu Filho divino. Não, está implícito em algum, mas não tem esse verso direto como tem dedicado ao Filho do Homem. É tanto que Cristo vai dizer no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, ele como Filho do Homem, né, ali
ali próximo ao sofrimento do Getsemane, ele vai dizer claramente, Pai, eu acho que é o versículo 4, o versículo 5, ele vai dizer assim, Pai, glorifica-me tu agora com aquela glória que eu tinha contigo. Veja que até como filho divino, ele carecia receber glória de Deus. Como é que um filho de mesma natureza divina recebe glória? Se ele fosse um Deus igual com o Pai? Nenhuma possibilidade, não é? Que o texto é claro. Aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo viesse à existência. Lindo, não é? Pois bem, aquele filho divino também recebeu glória do Pai. Mas aqui o texto é direto, quando fala do Filho do Homem. O Filho do Homem será glorificado. Ele diz bem claro aqui, ó. Meu Pai, né, e Jesus dizendo assim, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus começava a ser glorificado ali, aceitando a última fase do grande sofrimento, do grande teste que ele iria passar, iria vencer o diabo em todas as instâncias, né? Inclusive completamente abandonado, completamente sozinho. Isso é o que previa o plano da redenção, né? Chegaria um momento que ele na cruz do Calvário teria que gritar, Deus meu, por que me desamparaste, né? Veja que um Deus não tem outro Deus, o Deus único da Bíblia não tem outro Deus, ele é único, né? Então veja que Cristo grita ali, Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele estava sozinho. A partir daquele momento, ele iria experimentar, levando não o seu pecado, pagando não a sua culpa, mas levando o pecado do homem, assumindo a culpa do homem, e o pecado causa separação entre o homem e Deus, está lá em Isaías 59, verso 2. E aí Cristo precisava ficar sozinho agora para experimentar não só a dor do homem, mas para se cumprir a justiça. Ele, ao assumir o pecado, ao querer levar, ao expiar o pecado do homem, ele agora experimentou a separação de Deus dele. E ele ficou sozinho ali. E todo esse processo faz parte, né, dos méritos para a exaltação. Cristo precisava vencer tudo isso para mostrar para o homem que ele iria vencer na pior das condições do homem, numa situação muito complicada, de muita dor na cruz do Calvário. É o momento mais difícil quando o Senhor precisa. Eu imagino a dor do coração do pai, ter que desamparar o seu filho no momento mais difícil da sua vida. Já imaginou o amor de Deus pela raça humana em fazer isso? E é por causa de nós? Imagine só. Então, na nossa compreensão humana, parece até desumano, né? Porque Deus não é humano, né? Parece até algo assim, que Deus não é amor, né? Mas isso foi por amor. Por amor tanto à raça humana que precisava dessa expiação, dessa segunda chance para a vida eterna, porque Deus queria que o homem fosse eterno, experimentasse uma vida de verdade, mas sobretudo por amor ao filho. Como assim? Por amor ao filho? Se o filho estava morrendo, que pai tem amor para o filho permitindo isso? Sim, por amor ao filho. Porque esse sofrimento, Deus iria provar para o universo que o seu filho ama tanto a gente também, e o Senhor teria os méritos da justiça para exaltar Jesus Cristo pela obra que ele fez, porque toda exaltação é por causa da obra. Tem gente desvalorizando as obras por aí, só vale a fé, a obra não vale nada. Jesus vai voltar para dar o galardão segundo as obras. E é por causa dos méritos de Cristo pelas suas obras que o Pai o exalta, ele dá um nome acima de todo nome. No primeiro momento a gente pode achar que Deus foi muito ali, assim, foi muito duro, até injusto, até desumano, que Deus não é humano, né? Até, vamos falar numa linguagem humana, até desumano, deixando seu próprio filho abandonado ali. Não. O Deus onisciente estava fazendo aquilo ali, porque depois todo o universo, anjos e homens, seriam obrigados a concordar por uma questão de bom senso, de justiça, de lucidez, de justiça mesmo. Porque não tem como negar isso, que ninguém no universo fez uma obra igual ao Filho do Homem. Mas não é qualquer obra não é abrindo a boca e dizendo faça-se.
Não, é dando a sua própria vida. Você criar a vida com a vida é uma coisa, mas criar a vida a partir da morte é outra coisa. É algo sobrenatural, é algo assim impressionante. É como você jogar uma semente de um milho no chão, aquela semente morrer para dar a vida. A natureza, desde o princípio, ela revela como seria a redenção. Deus o Pai faz questão de fazer isso. Olha, a natureza revela a sua divindade, o seu eterno poder, diz lá em Romanos 1, versículo 20. Que beleza! E agora o Filho, meus amados irmãos, o Filho do homem, quando ele é exaltado, aí o Senhor lhe dá um nome, lhe dá um poder, lhe dá uma glória muito superior à glória do Filho Divino. Porque o Filho Divino tem um nome glorioso, porque é através dele que o Pai cria tudo. Mas o Filho humano, é através dele que o Pai recria. O ser humano é a prova de queda. Se surgisse um outro Lúcifer, jamais enganaria os anjos e os homens. Porque agora os anjos já conhecem o mal, e toda a raça humana já viu, experimentou na própria pele e viu com seus próprios olhos o que é a maldade. Quando eles experimentarem a vida eterna de novo, jamais vão querer saber, jamais, pela eternidade sem fim. Isso foi uma obra que só podia ser realizada pelo Filho do Homem. E tem gente cega por aí que não consegue enxergar o esvaziamento do Filho Divino para realizar uma obra como Filho do Homem. E não consegue a grandeza, ver o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Jamais Deus poderia ter realizado uma obra com um Filho Deus ou um Filho Divino. Tem que ser um Filho do Homem. Um Deus não resgata homem, é um homem que resgata o homem. Criaram uma mentira na Idade Média aí, a serpente vomitou veneno aí em muita gente. E muita gente não conseguiu se libertar porque o discernimento não chegou para eles ainda. Vamos orar para que o Senhor possa abrir as nossas mentes e dos nossos irmãos para enxergar a beleza deste plano redentor.